Sideral, a filosofia a serviço do bem-estar do ser humano e dos espíritos eternos. Reflexão, edição de número 25, apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e da massa internética global sideral. O tema de hoje, equilíbrio versus turbulência. Eis um momento desafiador, para o Brasil e para o mundo. Vencer a turbulência dos tempos são chegados, com um final aí de ciclo de 6.000 anos, de semeadura desastrosa desta humanidade, firmada principalmente na têmpera rígida da ganância e da vantagem. Daí o tema equilíbrio versus turbulência, quando o equilíbrio nos tempos atuais é artigo de luxo, não é mesmo? São poucos os que desfrutam desta virtude que representa a harmonia do universo. Dizia o grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, que atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Bom, partindo desta premissa, vamos discorrer então sobre a importância de nos mantermos na paz e na sabedoria de Deus, em plena tempestade física, emocional e espiritual do planeta Terra. E é possível? Sim, é possível quando buscamos aí a orientação na sabedoria do filósofo dos filósofos, Rei dos Reis e Senhor de todos os exércitos do mundo, Jesus, o Cristo planetário, que disse: minha paz vos dou, minha paz vos deixo. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. E mais, estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. E ainda, o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é o denominador comum desta harmonia, desse equilíbrio. Todavia, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham pela grande rede e também por esta emissora, não o bastante desse esforço do Mestre em nos orientar para o verdadeiro sucesso e para a paz, a tranquilidade de alma, temos que fazer também a nossa parte, não é mesmo? Portanto, exercitar esta paz em nosso coração, em nossa mente, é o que é o buchicho. Aí é que é a dificuldade, Ou seja, tomar conhecimento da fórmula, por mais perfeita que seja uma coisa, já colocá-la em prática exige de cada um esforço, um exercício necessário e contínuo. Então, por onde começar? Bom, comece pelo lar. Observa, se não conseguimos viver em paz no nosso lar, com os nossos entes queridos, esquece. Aí não irá funcionar. Quando sairmos de casa e ganharmos as ruas, o local de trabalho, o local de estudo, poderão se tornar aí em grande turbulência em nossas vidas, não é mesmo? Se não estivermos aí aplicando os ensinos do Mestre nas nossas atividades diárias, observamos principalmente o que pensamos, o que falamos e como agimos. Talvez isso faça diferença na sua vida. Que tal pensar então sobre isso? Bom, eu vou convidar o primeiro colaborador de hoje, o nosso amigo e livre pensador, Odair Toninho. Obrigado, Odair. Ataíde, obrigado mais uma vez em participar do programa Luz Sideral. Um abraço também aos ouvintes. O tema é oportuno: equilíbrio versus turbulência. Quem não vive sua turbulência, sua tempestade particular, familiar e coletiva? E você já traçou um roteiro seguro para nos mantermos nesse equilíbrio de alma, de espírito, através dos ensinamentos do maior educador de todos os tempos, Jesus, que também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Alguém poderá achar arrogância da sua parte, Mas é importante lembrar que Ele e o Pai são um, conforme está contido lá no seu Evangelho segundo João, capítulo 10, versículos 30. Abre aspas. Eu e o Pai somos um. Fecha aspas. Então Jesus tem todo o poder no céu e na terra, e por isso é que ele pode falar assim. Entendeu, meus irmãos? Mas eu quero lembrar a todos que a oração é um verdadeiro remédio para tranquilizar o nosso coração, a nossa mente. Quando oramos com sinceridade e pedimos com humildade, Deus atende nossos pedidos, nossas súplicas. E às vezes a gente pede e quer ser imediatamente atendido. É assim que funciona. E quando isso não acontece,
a gente pensa que Deus não ouviu, mas Ele atende no tempo certo todos os nossos corretos e sinceros pedidos. Bem a propósito, Ataíde e amigos ouvintes, eu tenho aqui em minhas mãos o livro do escritor e pregador do Evangelho Apocalipse de Jesus, irmão Paiva Neto, com o título Ao Coração de Deus, coletânea ecumênica de orações. Conforme o nome traz, as mais lindas preces de todas as religiões, até do ateu. Tem aqui uma prece muito bonita, por sinal, mas eu vou ler agora, aqui nas páginas 47 e 48. É extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com o nome de Nas Aflições da Vida. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te de escutar benevolente a súplica que neste momento te dirijo. Se é insensato o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e adequado, segundo os teus olhos, que os bons espíritos executores das tuas vontades possam vir ao meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem minha fé e nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Esta é a prece do grande sábio Allan Kardec. E para finalizar minha participação de hoje, eu quero dizer que Jesus deu o maior exemplo de equilíbrio quando andou sobre o mar revolto. E ainda ele socorreu Pedro de sucumbir nas águas. E ele continua a nos socorrer nos momentos de turbulências em nossas vidas. Um grande abraço e que a paz, o equilíbrio e a luz sideral estejam com todos. Obrigado. Maravilha, Odair Toninho. Obrigado, então, pela sua participação, nos trazendo também esta linda prece de Allan Kardec, o codificador do Espiritismo. Bom, prosseguimos aqui com o tema equilíbrio versus turbulência, onde para muitos a turbulência parece dar de goleada, mas o ser humano sempre resiste às intempéries, nos grandes embates, nos momentos mais difíceis, e se sobrepõe às grandes tempestades da vida. Como você lembrou aí, Odair, Jesus nos dando o exemplo de que é possível vencer quando estamos com o poder de Deus em nós, pois tudo é possível àquele que acredita. Ok, então, como de praxe, eu vou chamar agora o nosso sempre atuante amigo, estudioso e pesquisador dos livros sagrados e filosóficos, nosso irmão André Basso. Com a palavra, André. Obrigado, Ataíde. E aos amigos e amigas que nos acompanham aqui nessa reflexão de mais um Luz Sideral. E um abraço também ao Odair, que já apresentou aí a sua bela reflexão sobre esse tema, equilíbrio versus turbulência. E como você já falou, Ataíde, o momento é realmente de grande agitação no Brasil e no mundo inteiro. Estamos assistindo aí, infelizmente, esta guerra horrível entre russos e ucranianos, onde, para piorar, vemos outras nações se levantarem também na iminência de mais guerras, o que não é realmente bom para ninguém. Porque quantas vidas são ceifadas inutilmente? Mas o Armagedon está descrito lá no Apocalipse de Jesus. Está no capítulo 16, versículo 16. Porque, como dizia nosso saudoso irmão Alziro Zarur, Deus, julgando o passado de cada homem, povo e nação, lhes determina o futuro. Então o Apocalipse, que é
uma carta de Jesus para a humanidade, avisando o que vai acontecer com ela própria, segundo a sua semeadura. Então são os homens colhendo o fruto da sua semeadura belicista. E por isso, esta turbulência toda. Mas a nossa trilha é a do equilíbrio, da paz, da tranquilidade de alma. Todos conhecem a história bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 em diante, a história de Paulo e Silas. Esses dois grandes vanguardeiros do Evangelho estavam pregando e, surpreendidos pelas autoridades, eles foram presos, guardados com algemas, foram açoitados, passaram grandes turbulências. Mas como narra o texto, Paulo e Silas entraram em oração, em comunhão com Deus, e eles cantavam. Ou seja, apelaram para uma força maior, porque até então estavam praticamente de mãos atadas. E o que aconteceu? Como já estava fora dos parâmetros deles resolverem aquela situação, eles só podiam contar com a ajuda de uma força externa, superior. Eles estavam de coração limpos, estavam praticando a obra de Deus, fazendo o trabalho de disseminação do Evangelho de Jesus naquelas terras áridas, cheias de problemas e de dificuldades sociais, políticas, econômicas, etc. Então, a oração de Paulo e de Silas moveu as potestades celestes e houve um grande terremoto. E aquele terremoto acabou fendendo as grades, as rochas, as paredes. Eles acabaram sendo libertos. Mas, como Paulo era obediente às autoridades, não saiu com Silas para fora, esperando, porque o carcereiro ficou desesperado. Como que se diz, poxa, se eu estou guardando esses dois, agora houve uma ruptura na parede, eles saíram, eu vou ser morto pelos meus superiores, pelas autoridades. Então Paulo o acalentou, dizendo, não, ficaremos contigo aqui, tu não morrerás. E isso deu um grande exemplo para o carcereiro. Aconteceu que eles acabaram sendo libertos por intermédio de uma força maior. E nós vemos que até o carcereiro se transformou vendo aquela atitude tomada por Paulo e Silas, e assistindo todos aqueles fenômenos que vieram do alto, que os trouxe à liberdade. E o carcereiro, você já sabe, né? Acabou se transformando espiritualmente, porque ele queria saber o que era necessário para se tornar um deles. E aí os apóstolos disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E esse crer é cumprir as leis de Deus no planeta Terra. Nós sabemos o quanto isso custa em nossa vida, mas é necessária essa grande reforma íntima, espiritual, interior, para atingir essa libertação. Não é apenas crer verbalmente, é crer através dos atos. E na nossa vida, neste momento, nessas turbulências, temos que manter esse equilíbrio, manter a nossa casa limpa, tranquila, em paz, mesmo diante de grandes problemas que enfrentamos, mantendo a honestidade, a oração, o estudo, a meditação, o trabalho, e isso faz com que na hora certa, quando estivermos ameaçados por grandes poderes humanos, receberemos de Deus a nossa libertação, a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso equilíbrio, que com certeza o socorro virá do alto. Então, não se desequilibre, confie no poder superior, que diuturnamente assiste toda essa movimentação, tanto do bem quanto do mal no planeta Terra. Se estivermos com a consciência tranquila, nada devemos temer. Agora, as coisas que cabem a nós mudarmos interiormente, que está dentro do nosso campo de compreensão e ação, nós devemos fazer por onde melhorar.
quando há fatos como este, que fogem à nossa compreensão, que está no campo de visão do mundo espiritual, aí há uma intervenção superior. Lembrando sempre, nós não podemos nos isentar daquilo que nós temos que fazer, a nossa libertação interior. Deus ajuda nas causas ditas impossíveis, quando é para o nosso bem. E eu trago para vocês, aqui também, uma palavrinha do nosso irmão Emmanuel, que foi o guia do Francisco Cândido Xavier. Ante as provas difíceis, jamais te desesperes. A tempestade agora é o ar limpo depois. A pedra é pedra bruta, sem o buril que a fere. Silencia, trabalha, e o melhor chegará. Se dispões de uma vela, podes banir a sombra. Não há mal que te alcance, se confias em Deus. Um grande abraço a todos. Ok, obrigado, André Basso. Bem lembrado aí, não tem como fugir, né, da colheita de uma semeadura que foi livre por pelo menos 2000 anos, né? Quando Jesus aqui esteve entre nós e deixou seu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como norma de bem viver, mas os homens preferiram o amassai-vos uns aos outros, né? Daí a humanidade sempre vivenciando as guerras infindáveis em todas as épocas da sua história, não é mesmo? E agora, uma guerra nuclear é guerra de extermínio dessa civilização, infelizmente. Mas o Cristo de Deus anunciou em seu Evangelho, deixou bem claro em seu Apocalipse capítulo 21, que virá o novo céu e uma nova terra. Quer dizer, o mundo não será destruído. Os limpos de coração de todas as religiões ou de religião nenhuma herdarão este novo céu, essa nova terra. Então haverá sim sobreviventes, né? Como diz o ditado, depois da tempestade vem a bonança. Então vamos encher nossas candeias de óleo, ou seja, de equilíbrio, de fé, de amor e de esperança, para vencermos com Cristo, representado no cavaleiro do cavalo branco, com seu glorioso e imenso exército, que saiu vencendo e para vencer. Repetindo, portanto, a assertiva de Alziro Zarur: atingir o equilíbrio é a meta suprema. O bem nunca será vencido pelo mal. Obrigado pela sua audiência e muita luz sideral. Até a próxima!